Oi, gente, TV Cartoon no ar e hoje a gente vai reapresentar um desenho que passou na nossa primeira temporada, mas com uma novidade. Hoje a gente vai mostrar também o making of, ou seja, como a animação foi feita. Mas primeiro vamos ao curta, Zeca, que responde a uma dúvida para vários campineiros. Quem é o homem que dá o nome ao teatro José Castro Mendes? Neste 26 de janeiro de 1970, foi encontrado morto em sua cama o campineiro José de Castro Mendes, um dos maiores e mais fidedignos historiadores, além de talentoso artista, que Campinas já teve. O corpo foi encontrado após a polícia ter arrombado a porta da casa em que Zeca, como era conhecido o ilustre campineiro, vivia, sozinho. A triste e chocante cena foi testemunhada também por amigos e familiares, que, estranhando o silêncio e a ausência de Castro Mendes por quase 3 dias, pediram a intervenção da polícia na busca pelo amigo. Constatou-se, então, que Zeca Mendes havia morrido um dia antes, provavelmente por infarto do miocárdio, em sua casa, localizada nos fundos da residência de sua irmã, no centro de Campinas. A última aparição pública de José de Castro Mendes ocorreu 2 dias antes de sua morte, em 24 de janeiro, na festa de aniversário de sua sobrinha. Depois disso, só silêncio, solidão e morte. Num derradeiro ato de admiração e reverência, jornalistas e fotógrafos presentes no momento em que o corpo de Zeca foi encontrado abaixaram suas câmeras fotográficas, abrindo mão de registrar um verdadeiro furo de reportagem. Esta atitude dos profissionais da imprensa enalteceu o ser humano que foi José de Castro Mendes, maior do que o homem público que se tornara. Assim, sua imagem entrará para a história íntegra e vivaz.
Para sempre, é esta a lembrança de Zeca que o povo de Campinas, e quiçá do Brasil e do mundo, levará para a eternidade. Zeca Mendes entra para a história, sobretudo por estudar a própria história. Por meio das tintas e das letras, ele reverenciou sua cidade natal, Campinas, com a edição de várias obras, destacando seus livros Velhas Fazendas Paulistas, 1947, Retratos da Velha Campinas, 1951, e Efemérides Campineiras, 1963. Seus escritos têm início quando começa a trabalhar no jornal Correio Popular, no próprio ano de sua fundação, em 1927. Neste jornal, Zeca publicou 20 capítulos da série História de Campinas, que mais tarde se transformou em livro. Todas as suas pesquisas são acompanhadas por telas que retratam igualmente a história de Campinas. Além disso, ele foi desenhista profissional do Instituto Agronômico de Campinas, onde se aposentou. Apesar de não serem muito divulgadas, as pinturas de Zeca podem ser vistas em diversos lugares. Por diletantismo, José de Castro Mendes ainda tocava piano, compunha canções, poesias e fazia cenários para peças teatrais. Vale aqui lembrar que ele era um autodidata, e todas estas habilidades foram se desenvolvendo naturalmente, não tendo ele feito qualquer estudo artístico. Tinha apenas o primário. Seus talentos eram natos e sua maior glória foi saber usá-los com honestidade e para o bem comum. Zeca era um homem aguerrido e se engajou em diversas lutas para defender sua cidade. Como artista honesto e homem de bem que era, ele teve que enfrentar muitos obstáculos. Entre suas principais lutas esteve a defesa do Teatro Municipal de Campinas, manifestando-se contra a sua derrubada, proposta pelo prefeito Rui Novaes, em 1965. Luta em glória, pois Rui conseguiu destruir o teatro. De outra feita, sua obra Retratos de Campinas foi recusada pela Câmara Municipal, quando Zeca pediu ajuda para publicá-la em 1951. O então vereador Floriano Peixoto de Azevedo Marques, numa atitude infeliz, criou embaraços ao propor que o Legislativo abrisse concurso para publicações de obras históricas. Sobre o ocorrido, o Correio Popular publicou: como se fosse possível 2 ou mais pessoas reunirem um material tão raro e precioso como o que o senhor José de Castro Mendes conseguiu depois de anos e anos de buscas e pesquisas. A obra acabou sendo publicada pelo Departamento de Cultura de São Paulo, dirigido pelo historiador Nuto Santana. A vida e a obra do campineiro maior Antônio Carlos Gomes era outra paixão de Zeca Mendes, que lutou incessantemente para defendê-las, preservá-las e divulgá-las. Nas palavras do historiador Celso Maria de Melo Pupo, Zeca era o mais profundo conhecedor e apaixonado por Carlos Gomes, como historiógrafo e como musicista. Quando morreu, Zeca estava profundamente envolvido com as cerimônias de comemoração do centenário da ópera O Guarani, que Carlos Gomes estreara em 1870 em Milão, na Itália. Não, bota aqui pra me arrumar. José de Castro Mendes, ou Zeca Mendes, nasceu em Campinas em 2 de junho de 1901, filho de Luísa Mendes e José Benedito de Castro Mendes.
Concluiu o curso primário no primeiro grupo escolar de Campinas, atual Escola Estadual de Primeiro Grau Francisco Glicério, destacando-se nas letras e nas artes. Na juventude, matriculou-se na Escola de Belas Artes de São Paulo e, ao fazer o exame aprobatório, uma surpresa. Não foi aprovado como aluno, mas sim como mestre. Mas o convite foi recusado, pois o artista, sim, já era um artista, não queria se afastar de sua cidade. Nesta época, chegou a ter um amor platônico por uma garota, mas foi rejeitado. Foi poeta, músico, pintor, conferencista, escritor, caricaturista e historiador. Trabalhou no jornal Correio Popular e no Instituto Agronômico de Campinas, onde se aposentou. Deu aulas de pintura no Centro de Ciências, Letras e Artes. E ali inaugurou, em 1956, o Museu Carlos Gomes, que dirigiu até o dia de sua morte. Aos 69 anos, foi encontrado morto em sua cama. Zeca, Zeca, que ganhou luz e carta branca. Quem te projeta é o Casablanca. Zeca, Zeca, que fez da história palcos e pincéis, tantas caretas com giz e pastéis. Zeca, Zeca, historiador, cronista, pianista, criou cenário genial, virou teatro municipal. Zeca, fantasia, fadas e duendes, seu palco agora é sempre iluminado. Castro Mendes. E ainda não terminou. Depois do intervalo, a gente mostra o making off da animação Zeca. Não saia daí! A gente já viu tantos desenhos aqui no TV Cartoon, mas como será que eles são feitos? A gente vai conhecer agora todo o pessoal envolvido na produção Zeca. Que foi realizado pelo Núcleo de Cinema de Animação de Campinas e financiado pelo FIC. Este fundo é bastante importante para a comunidade artística e para a comunidade em geral, porque viabiliza projetos
importantes e interessantes para a cidade e que depois são divulgados nela e fora da cidade também. No período de janeiro de 2000 a julho de 2003, eu fazia uma série de tirinhas diariamente no Correio Popular. E ali tinha um personagem, que era o Nego da Sanfona, que ele ia contando histórias da cidade, falando principalmente de personalidades importantes da cidade de Campinas. E depois a ideia que eu tenho é de pegar todos esses quadrinhos e ir transformando em desenho animado, em filmes de animação, né? Cochilo na linha, eu ponho a isca de um sonho, pesco uma estrelinha. Bom, na verdade nós estamos assim, eu sou produtor do filme, estamos chegando perto, beirando já do 100º, 80ª produção de filmes, né, de filme, sempre voltado com as questões mais assim importantes da cultura, não só de Campinas, né, mas como do Brasil e do mundo todo. É o nosso foco, né, então isso eu acho que o núcleo tem essa importância. A gente não faz filme para diversão, a gente faz filmes em execução culturais, tem um elevado grau de intelectualidade, inclusive, porque muitas pessoas, aliás, muitas não, acho que a maioria não sabe quem foi o Zeca, na verdade, né, que deu o nome ao Teatro Castro Mendes. Então essa é uma preocupação bastante pertinente do pessoal do núcleo, da nossa equipe, assim, de fazer. Pouca gente conhece quem foi o Castro Mendes, todo mundo vai ao Teatro Castro Mendes, coisa assim, né? Então eu fui lá na Maria Luísa Pinto de Moura, ela tinha todo o material que o próprio Castro Mendes tinha dado para ela. Ele era conhecido como Zeca, era amigo pessoal dela, né? Tanto que foi uma iniciativa dela e de outras pessoas que estavam em torno, na época quando estavam criando o teatro municipal, que o Orestes Quercia comprou, que era o prefeito, comprou o Cine Casablanca e transformou num teatro municipal que ia se chamar, naquele ano era o ano de centenário da ópera o Guarani, de Carlos Gomes. Então provavelmente o teatro ia ter o nome de Carlos Gomes ou do Guarani. E foi no ano que Castro Mendes morreu e eles convenceram o Quercia a botar o nome de Castro Mendes. 6 de janeiro de 1970, foi encontrado morto em sua cama o campineiro José de Castro Mendes, um dos maiores e mais fidedignos historiadores, além de talentoso artista, que Campinas já teve. De valorizar um herói da cidade, assim, né? Um herói local, assim, né? Que alguém um artista local, né? Que ele não teve projeção fora da cidade, assim, mas isso é importante também, o que o cara fez aqui. Ele trabalhou muito a história da cidade, né? Ele publicou tirinhas no Diário Popular contando a história da cidade. Claro que não era aquela tirinha de hoje com humor ainda, mas era uma tirinha bem didática, assim, né? Mas, quer dizer, o cara já ele desenvolveu várias coisas, assim, né? Uma coisa importante desse filme, que é a forma dele, né? Eu quis fazer como se fosse uma notícia de jornal, né? Então eu peguei esse material todo, fiz um primeiro resumão assim da biografia dele, aí chamei uma jornalista, que é a Kátia Fonseca, e pedi para ela, olha, você vai fazer uma matéria como se fosse ela trabalha no Correio Popular, né? Então é como se você trabalhasse no Correio Popular em 1970 e morreu o Zeca essa madrugada, e você vai fazer a matéria da morte dele para publicar amanhã. E ela fez isso, ela fez essa notícia. Então a minha referência com o Castro Mendes, o Zeca, era através do teatro e tudo que envolveu a reforma do Castro Mendes, mas eu não conhecia a vida, eu não sabia como era rica, artisticamente falando, a vida do José de Castro Mendes. Eu não sabia que ele era artista plástico, por exemplo. Não sabia dessa paixão dele por Carlos Gomes. Então foi muito edificante, além de ter me dado uma cultura que eu não tinha,
Então eu acho que isso é muito importante para a minha formação. Eu não sou campineira, eu sou de Santos, então morando em Campinas há mais de 20 anos, era uma falha muito grande eu não saber quem foi essa ilustre figura do José de Castro Mendes. Então estou muito contente de ter tido essa oportunidade. E depois a gente chamou a Kátia também para ser a atriz que faz o papel da jornalista que está no jornal escrevendo, né? E ela própria assume esse personagem também. Então, eu faço teatro desde a infância, amadora, né? Um teatro amador. Depois eu fiz algumas coisas profissionais, fiz um pouquinho de televisão. É a primeira vez que eu participo de um filme. Interpretar o jornalista que conta sobre a morte, porque o filme começa, né, falando da morte do Castro Mendes e a maneira trágica e chocante que foi o encontro do corpo dele 2 dias depois que ele já tinha morrido, retratando uma profunda solidão. E isso mexeu muito comigo. É uma história que é uma tragédia que muito perto de todo mundo, né? E que a gente sente uma grande pena que uma figura tão importante como Castro Mendes e que deu tantas coisas boas para a cidade tenha morrido sozinho. Então isso me marcou muito. Mas ao mesmo tempo falar sobre os feitos dele, sobre o que ele escreveu, sobre o que ele pintou e também sobre as injustiças que ele sofreu na cidade de Campinas, pela Câmara Municipal. E isso, infelizmente, é uma realidade de todo artista, né, que é incompreendido, que não é valorizado. O filme todo ele é um pouco triste, a gente quis dar esse tom meio triste, que é falando da morte dele, das lutas dele, né? Muitas, assim, fadadas a derrota, né? E a gente queria até isso para ter um contraste com o final, que é para explodir com uma música bem alegre e tal, né? E aí a gente chamou o Último Tipo, que é um grupo que faz uma música de humor, uma coisa é bem versátil em trabalhar nos vários estilos e tal assim. Então por isso que a gente chamou o Último Tipo para fazer essa música final, e eles vão fazer também as várias músicas que vão dar o clima do filme em vários momentos, mas o principal é essa música final que eles fazem, que é a apoteose do filme, né? Eu sou o Del. Lora, Jara, nós somos o grupo Último Tipo. E nós fizemos a trilha do filme, o Zeca. Apesar de que a letra foi um pouco uma parceria com o Maurício, que já tinha feito um esboço assim, de letra, a gente pegou essa letra que ele tinha feito, fomos melhorando um pouquinho, assim, né, arrumando ali umas coisinhas. A gente não conhecia o Castro Mendes. Apesar de frequentar o teatro, desde que a gente chegou em Campinas, a gente conhecia, há muito tempo ficou fechado o teatro e a gente não sabia quem era Castro Mendes. E é interessante porque a história dele, de certa forma, tem a ver com a gente, assim, essa coisa de que ele fez um monte de coisas, né, tocou piano, pintou, que é um pouco o que o Último Tipo se atreve, assim, a gente põe a mão em várias coisas sem realmente, às vezes, ter um diploma para isso, né? Bom, no filme Zeca eu estou responsável pelos efeitos sonoros, né, pelo design de som, e também estou trabalhando como técnico de som na gravação. Acabamos de fazer aqui a gravação do grupo Último Tipo para a principal trilha do filme, né? E foi muito tranquilo assim gravar eles, a gente já
trabalho com eles há um bom tempo. E a música está ficando super legal e o resultado vocês conferem no filme. Agora fala dos efeitos sonoros, né? Efeitos. Falando um pouquinho dos efeitos sonoros, uma das coisas interessantes que a gente fez por exemplo, tem um som de máquina de escrever que permeia todo o filme, né? Enquanto a escritora vai redigindo o texto, esse sonzinho da máquina de escrever vai ajudando a gente a imaginar que ela tá escrevendo o texto ao mesmo tempo em que vai pensando no texto, né? E não foi uma máquina qualquer, foi uma Hamilton de 1910 e a gente conseguiu pegar o som, captar o som dela no dia que foi feita a gravação das imagens. Então isso foi bem interessante. É interessante também o processo que a gente fez para pegar esse som e transformar ele, colocando alguns efeitos, transformar ele num som mais etéreo, mais fantasmagórico. Então, aí o filme conta com uma equipe, mais ou menos uma equipe meio fixa do núcleo que vem trabalhando, né? Sempre o Al na produção dos filmes que eu faço, né? A Beth na assistência, a Eliana está na fotografia, o Anselmo no desenho de som, o Último Tipo na trilha sonora. E a gente está com uma novidade aqui, que a primeira vez que está trabalhando com a gente é o Enoch, né? Que é um animador que veio para engrandecer nosso filme também. E ele é quem está fazendo a animação do Zeca. Bom, o Zeca ele é meu primeiro trabalho para o Núcleo de Animação de Campinas, né? Tá sendo muito legal estar trabalhando junto com o Maurício, né? Que é um animador que eu já admiro faz uma longa data, que é um trabalho bem bacana em animação. E o legal é que eu estou participando como animador, estou animando o Zeca e trabalhando os cenários também. O que está sendo um desafio muito legal, porque ele exige muita pesquisa, né? De imagens muito próprias de Campinas, muito características da história da cidade, que é algo que é muito ligado à própria história do Castro Mendes. Não dá para falar de Castro Mendes sem falar da história de Campinas. Então tem muita imagem de pontos muito específicos, como o MIS, como o Museu Carlos Gomes, como localidades no centro de Campinas, né? Teve uma necessidade muito grande de pesquisa de material dele. A gente teve que correr atrás de quadros dele, que a gente conseguiu uma parcela pequena da produção dele, desse artista que era tão multimídia, né? Mas a gente conseguiu alguns quadros dele no Instituto Agronômico aqui de Campinas, o que foi muito legal, e outras pesquisas que envolveram isso. Boa parte já foi feita pelo próprio Maurício, e uma parcela disso eu tive que pesquisar também dentro não só de outros acervos, pesquisa de internet, fotografia diretamente no local. Então o filme a gente escolheu, eu sou desenhista e gosto de trabalhar com desenho animado mesmo, né, de desenhar mesmo, né? Então desde o storyboard privilegia essa coisa do desenho, mas a gente pensou também na fotografia para valorizar tanto a personagem, a atriz que está caracterizada lá, e o local. A gente escolheu a sala mais importante que tem no Palácio dos Azulejos, e ali que foi o local. E a gente usou uma fotografia porque a ideia é parecida com pixelação, que a gente vai animando o ator com foto a foto, mas só que a pixelação dá um movimento rápido, que fica um pouco engraçado, e aqui não é para ser engraçado. Então a gente criou uma coisa que fica entre a pixelação e a fusão de uma foto para outra, só que não é bem uma fusão também. Por isso que a gente chamou a Eliana para fotografar e depois trabalhar essas fotos, né? Que tem as fotos vão se evoluindo de uma para outra, né, lentamente, que é para dar essa coisa. A gente aproveita a fotografia, porém não com o efeito da pixelação. São umas pequenas fusões, e a Eliana fez mais um trabalho de tratamento, né, mesmo nessas fusões aí. Quando o Maurício me convidou para trabalhar nesse projeto, foi muito bom, porque eu acabei conhecendo assim, o grande artista, o grande homem que ele foi. Inclusive, essa coisa de ser um artista multimídia. Acho que foi um dos primeiros que usou tantas técnicas, né? Desenho, pintura,
Então foi muito bom porque deu para conhecer a genialidade do Castro Mendes. E essa intimidade que o Maurício Squarese deu para o filme, chamando de Zeca, traz o Castro Mendes mais perto da gente, mostra a humanidade do Castro Mendes, além da parte artística, e isso é fundamental para a história de Campinas e para quem quer conhecer um pouco da cultura, não só de Campinas, mas do Brasil. Bacana, né? O TV Cartoon fica por aqui. Até a próxima, pessoal!